No espetáculo Degelo, da companhia Siameses, Maurício de Oliveira é duplamente intérprete e coreógrafo. A coreografia trata do envelhecimento, falando da transformação entre estados humanos e principalmente da inevitável metamorfose corporal. Bom, Degelo é um trabalho que fala sobre o tempo, basicamente. A gente aborda a questão do tempo cósmico, um tempo que não tem divisão, que não tem passado, presente e futuro, que abole todas as bordas dessas diferenciações. Ou seja, é uma proposta, é uma ideia, é impossível viver tão somente nesse tempo cósmico, mas era como se pudéssemos viver. A gente propõe ao espectador a ideia, o que seria se tivéssemos a possibilidade de abolir o tempo e de viver num tempo que prescinde de uma divisão, de um relógio, de um cronômetro, para dizer exatamente onde é que a gente está. Ou seja, no momento que você abole essas divisórias do tempo, você vive o presente, que é uma visão bastante budista, né? Essa coisa de estar no momento presente, que vai também de encontro ao meu trabalho como proposta para os bailarinos diariamente, que é, no momento da execução do movimento, esteja presente no seu corpo e vivencie aquele movimento na profundidade dele. Degelo é sobretudo um trabalho sobre o tempo. A questão levantada pelo coreógrafo diz respeito a de que forma encaramos e como enfrentamos o envelhecimento, o inexorável da vida em sua força e fragilidade. O que é um corpo envelhecer? O que é acompanhar esse movimento de entropia e de dissolução desse corpo, imaginando que existe uma força propulsora, uma força maravilhosa e invisível que mantenha esse corpo com vigor, por mais que ele esteja em processo de deteriorização. O que seria ter a consciência desse vigor, por mais que você perca todas as suas habilidades físicas? Porque o comum seria envelhecer e perder toda a sua força. Mas o que a gente propõe é o inverso, envelhecer e se fortificar e ser coroado por isso, pelo simples fato de estar um pouco mais velho, mais experiente, mais sábio. O que é fazer uso dessa força? Maurício de Oliveira traz respostas transformadas em uma dança construída de flexibilidade e fôlego, em dinâmicas onde os ritmos são nuançados e a utilização de direções espaciais que mudam constantemente. Movimentos vão de baixo para cima, de lado a lado, de trás para frente, de um ponto a outro e de uma linha diagonal. 3 intérpretes movem-se quase sem trégua, com partes de seu corpo apontando para todos os planos e sentidos do palco. Movem-se como se a energia de cada um, ao preencher tanto espaço de maneiras variadas, fosse o fluxo de vida pelo qual se processa a transformação da matéria. O Degelo a gente começou no final de 2006, começo de 2007. Então está sendo uma longa trajetória, né? Ele começou até com uma outra pessoa, que era a Lília, e é um processo super longo e eu estou vendo a modificação dele, assim, como ele está crescendo, assim, como é uma coisa viva no fundo, né? Que a coreografia ela não é montada e congelada, assim, né? Ela parece que ele está crescendo, talvez se degelando, e cada vez mais eu acho que eu estou conseguindo realmente viver, assim, ele me deu essa célula coreográfica, acho que eu estou conseguindo viver isso, assim, e bom, me dá um prazer imenso, assim, poder participar desse processo desde o começo. Assim. O Degelo, na época de montagem dele, eu não fazia parte do trio. Eu estava ensaiando um outro trabalho do Maurício, o Fábrica, e quem fazia parte do Degelo era o Maurício, a Marina e a Lilia Shaw, do Balé da Cidade de São Paulo. Eu fiquei meio como uma estagiária ali, eu ficava de olho, eu ficava sempre nos ensaios, tudo, então de uma certa forma eu participei. E quando eu entrei para o trabalho, eu tinha uma visão que eles não tinham,
que era a visão de público, a visão da plateia. Eu vi o espetáculo no palco. Então, eu acho que assim, foi muito importante para mim por causa disso. Eu ter entrado de um outro jeito, assim, foi uma experiência muito bacana para mim. Eu gostei muito. E quando eu entrei, eu sinto que por ser um corpo diferente, uma pessoa diferente, o trabalho já teve uma mudança de caminho. E a cada nova temporada que a gente vai fazer, agora a gente vai fazer com cenário, daí muda de novo. Agora vai ser outro figurino, daí muda de novo. A gente sempre vai... Nunca é uma coisa fixa, tem sempre nuances e mudanças. Eu sou filha da Penha de Souza. Comecei dança com ela desde os 6 anos, participando da vida artística, indo às aulas, assistindo às aulas, aos ensaios, nos espetáculos, ficava na coxia. E isso foi me encantando e a gente, de alguma forma, foi entrando e começou a fazer aula. E aí eu fui seguindo a minha vida, fui saindo um pouco só da dança, fui trabalhando mais com aula e fazendo produção. Uma coisa assim meio que amadora, fazendo para algumas pessoas, de favor e tal. E de uns 4, 5 anos para cá eu vi que isso era o que me encantava agora no momento. Na verdade, trabalhar com o Maurício é muito bom. A gente briga muito, mas a gente se gosta muito. Foi muito legal quando me apresentaram o Maurício, teve uma empatia rápida, assim. Eu gostei muito dele e ele também, acho que gostou muito de mim. Então, rapidamente a gente ficou amigos. Ele tinha outros produtores, enfim, ele tinha um caminho que já estava acontecendo com a Siameses, então eu fiquei meio que na espera, fazendo produção para outras pessoas, até um dia que ele me ligou e falou assim, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu lembro bem que eu fui perguntar assim, mas vou trabalhar com o Maurício, quem é? Não conheço ele, estava tanto tempo fora e assim, algumas pessoas falaram, ele é o melhor bailarino que você podia conhecer e trabalhar. E realmente, quando eu vi os vídeos, eu falei, nossa, ele tem um conhecimento do corpo fantástico, eu acho que ele consegue, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, ele consegue passar isso, a gente vê pelas meninas, como elas cresceram e é rápido. A gente tem um foco e tem um tempo para chegar lá, e acho que assim, isso eu vi nele, que ele é um cara que está focado no trabalho. Então isso, assim, casou. Achei que foi um bom encontro, acho que a gente está fazendo um trabalho legal. Diretor, coreógrafo e bailarino, Maurício de Oliveira regressou ao Brasil em 2004, depois de morar 11 anos na Alemanha e Holanda, onde foi destaque na The Forsyth Company, dirigida pelo coreógrafo William Forsyth. Eu comecei a me envolver com o mundo das artes plásticas logo no início. Minha primeira entrada no mundo artístico foi através das artes plásticas. Eu entrei na faculdade aos 16 anos, fazia licenciatura em artes visuais. Daí, na faculdade, eu conheci alguém que estudava balé e me convidou para fazer aula de balé. Daí, no 3º ano de faculdade, abandonei a faculdade para começar a treinar o balé. Eu fui treinado pela Royal Academy of Dancing, pela Jane Stanley, que é uma professora inglesa. Estudei com ela por 2 anos. Logo depois disso, eu fui para o Balé da Cidade de São Paulo, logo depois do final da minha formação. E no Balé da Cidade de São Paulo, fiquei 4 anos. Depois do Balé da Cidade, eu fui para o Teatro Castro Alves, em Salvador, fiquei 1 ano. E depois disso, eu fui para Berlim, para o Teatro Coreográfico de Johann Kresnik. Foi a minha primeira entrada na Europa. Depois de passar 2 anos com o Kresnik, eu percebi que o teatro e a dança que ele propunha era uma dança muito política. E eu precisava ter um conhecimento muito claro e muito profundo da cultura e da história da Alemanha. O que eu não tinha, porque era um garoto que tinha acabado de chegar, completamente despreparado. Daí eu decidi sair da companhia, também por uma questão de curiosidade, e fui para a Holanda. Foram 3 companhias na Holanda. Lionel Rebana, Paul Selwyn Norton, Jazz X. E depois disso eu voltei para a Alemanha. Tive um percurso bem eclético, assim, de idas e vindas entre a Alemanha e a Holanda. Na Alemanha eu fui para a companhia da Amanda Miller, que a Amanda Miller tinha uma companhia chamada Pretty Ugly Dance Company, que ela formou essa companhia logo depois de sair da companhia de William Forsyth. Ela era uma das co-criadoras de William Forsyth até um determinado tempo. Daí eu fiquei um período curto, relativamente curto, com a Amanda,
e comecei, depois disso, a trabalhar com William Forsythe, que foi a minha última companhia na qual trabalhei, e depois disso eu voltei ao Brasil para criar minha própria companhia, que é a Siameses. Os bailarinos, os jovens bailarinos, eu os considero um pouco despreparados. Eles não têm uma base, uma estrutura por onde partir para que se possa desenvolver um trabalho mais refinado. Ou seja, a gente tem que recuar, dar a base, a estrutura, esse entendimento do próprio corpo, do funcionamento do próprio corpo, da própria estrutura, para poder depois pensar em arte. É um trabalho até mais científico, eu diria, no que se refere ao corpo, de pesquisa e de entendimento do funcionamento da organicidade do corpo. É uma coisa que eu questiono na educação, na dança do Brasil. Em geral, o que acontece? As pessoas são jogadas no palco muito cedo, sem o conhecimento dos limites do próprio corpo. Eu acho que o bailarino tem que conhecer, antes de mais nada, o próprio corpo, se abdicar de uma certa vaidade e investigar internamente o que também o move em direção à dança. Essa é a minha questão. Em relação a Siameses, eu tenho projetos para trazer outras modalidades artísticas para esse nosso circuito. Não ficar tão somente envolvido com a dança. Eu penso no futuro ter a possibilidade de integrar a música, o teatro, as artes visuais, e com muita categoria e com muita qualidade. Esse é meu sonho para o Siameses. Que eu acho que o Siameses não vai ser tão somente uma companhia de dança.
Música